O vídeo de hoje é sobre a primeira edição do Campeonato Brasileiro da Série B, que foi realizada em 1971 e que premiou os mineiros do Vila Nova de Nova Lima com o título. E se você quiser saber todos os detalhes dessa conquista do Leão do Bonfim, é de suma importância que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link para 9 amigos que curtem aquele pão de queijo com um cafezinho passado na hora, porque Vila Nova tem 9 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Por quase 4 décadas, o Brasileirão de 1971, vencido pelo Atlético Mineiro, foi considerado o primeiro campeonato brasileiro. Porém, a partir do reconhecimento da Taça Brasil e do torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Bahia de 1959 ganhou a alcunha de primeiro campeão nacional. Após a conquista da Copa do Mundo por parte da seleção brasileira em 1970, a FIFA aumentou a pressão para que o Brasil tivesse um campeonato dividido em séries, com acesso e rebaixamento, como a Europa já fazia há muito tempo. Na intenção de movimentar equipes que não conseguiram vaga para disputar a primeira divisão, a CBD resolveu criar a Série B, porém sem garantir que o campeão seria incluído na Série A do ano seguinte. 2 motivos em especial causaram a desistência de vários clubes. Goiás não indicou nenhum clube, pois o estado se sentiu desprestigiado por não ter vaga na Série A, e por pirraça, não apenas resolveu também não participar da Série B, como a Federação Goiana organizou um torneio paralelo, o Torneio da Integração Nacional, que contou com vários clubes que desistiram da Série B por temerem prejuízo financeiro, já que a CBD não garantia a ninguém o custeio das passagens aéreas. Um fato ridículo é que a CBD criou uma lei que estipulava que um clube só poderia jogar uma das divisões do Campeonato Brasileiro se o município tivesse pelo menos uma população de 100 mil habitantes, número muito acima da população de Nova Lima na época. Então, aproveitando a distância de apenas 20 km para a capital Belo Horizonte, o Vila Nova transferiu parte de sua sede para Belo Horizonte, adotou o Estádio Independência como local de jogos e garantiu vaga para disputar a competição, ou seja, um time de 2 cidades. Alguns estados tiveram a seletiva para apontar o participante da competição, sendo que algumas fontes indicam esta fase como parte do campeonato e outras não. Em Alagoas, o CRB se classificou em um grupo que ainda continha o CSA e o São Domingos. No Ceará, Guarani de Sobral e Ferroviário se classificaram em um grupo que ainda continha o Fortaleza e o Calouros do Ar. No Maranhão, Sampaio Corrêa e Maranhão se classificaram em um grupo que ainda tinha o Motoclube e o Ferroviário de São Luís. Na Paraíba, o Campinense se classificou em um grupo com Botafogo de João Pessoa e o 13 de Campina Grande. Em Pernambuco, Náutico e o extinto Ferroviário do Recife se classificaram em um grupo com América do Recife e Central de Caruaru. No Rio Grande do Norte, o ABC se classificou em um grupo com América de Natal e Alecrim. E em Sergipe, o Itabaiana se classificou em um grupo com Sergipe e Confiança. Já em Minas Gerais, o classificado seria o primeiro colocado em um triangular composto por Vila Nova de Nova Lima, Uberlândia e Tupi de Juiz de Fora. Aquele Vila Nova de Nova Lima de 1971 era comandado pelo treinador Martim Francisco, vindo do América Mineiro, e que encerrou em 1980 no Gama do Distrito Federal. E tinha jogadores como o goleiro Arésio, vindo do Valério Doce de Itabira, e que encerrou em 1978 no também mineiro Alfenense. Os defensores Cacetete, vindo do Olympique de Barbacena, e que encerrou em 76 no Atlético Goianiense. Zé Borges, vindo do Valério Doce de Itabira, e que encerrou em 77 na URT de Patos de Minas. Braulio, vindo da Ituiutabana, e que encerrou em 72 no Londrina do Paraná. E Mário Lourenço, vindo do Rodoviária de Manaus, e que encerrou em 84 no Pouso Alegre de Minas Gerais. Os meias Daniel, vindo do Valério Doce de Itabira, e que encerrou em 80 no Oswaldo Cruz de São Paulo. E Piorra, vindo do Cruzeiro, e que encerrou em 83 no Taubaté de São Paulo. E os atacantes Nelson, vindo da base, e que encerrou em 74 no Motoclube do Maranhão. Eduardo Perrella, vindo da base, e que encerrou em 87 no Paulista Comercial de Ribeirão Preto. Dias, vindo da base, e que encerraria no ano seguinte no próprio Vila Nova. E Paulinho Caicai, vindo do Santa Cruz de Pernambuco, e que encerrou em 78 no Goiatuba de Goiás. O primeiro jogo da seletiva aconteceu no dia 25 de julho de 1971, na cidade de Juiz de Fora, no estádio Sales de Oliveira,
contra o Tupi, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Manuel aos 39 a favor do Tupi e Corgozinho, volante vindo do Atlético Mineiro e que encerraria no ano seguinte no próprio Vila Nova, aos 22 minutos, a favor do Vila Nova, ambos marcados na etapa final. Dia 1º de agosto, jogo em casa, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, contra o Uberlândia. E o Leão do Bonfim venceu pelo placar de 1-0. Um gol contra do jogador do Uberlândia, Miro, aos 9 minutos, ainda na etapa inicial. Dia 14, e jogo no Independência, em Belo Horizonte, contra o Tupi. E o Vila venceu pelo placar de 2-1. Gols de Paulinho Caicai, aos 28 do primeiro tempo, e Raimundinho, vindo do Vasco da Gama, e que encerrou em 84 no Santa Helena de Goiás, aos 10 do segundo, a favor do Alvirrubro. E de Osvaldo, aos 30 da etapa final, a favor do Alvinegro de Juiz de Fora. Dia 22, e jogo na cidade de Uberlândia, no estádio Juca Ribeiro contra o Uberlândia, que venceu pelo placar de 1-0. Gol de Fazendeiro, aos 17 minutos do primeiro tempo. O time de Nova Lima se classificou ao encerrar a seletiva mineira em primeiro com 5 pontos, eliminando o Uberlândia segundo com 4 e o Tupi terceiro com 3. Assim como o Vila Nova de Nova Lima, outras 3 equipes só fariam sua estreia na Série B propriamente dita a partir da segunda fase: o extinto Rodoviária de Manaus, o Central de Barra do Piraí, Rio de Janeiro, e o Misto de Cuiabá. A primeira fase seria composta por grupos regionalizados. No grupo A, o classificado foi o Ferroviário do Ceará, que encerrou em primeiro com 9 pontos, deixando para trás o Campinense da Paraíba com 6, o ABC de Natal terceiro com 3 e o Ferroviário do Recife quarto com apenas 2. No grupo B, a vaga ficou com o Itabaiana de Sergipe, que ficou em primeiro com 5 pontos, eliminando assim o CRB de Alagoas segundo com 4 e o Náutico de Pernambuco terceiro com 3. No grupo C, o classificado foi o Flamengo do Piauí, primeiro colocado com 12 pontos, deixando de fora o Sampaio Corrêa do Maranhão segundo com 11, o River do Piauí terceiro com 10, o cearense Guarani de Sobral quarto com 6 e o Maranhão quinto com apenas 1 ponto. No grupo D, formado apenas por paraenses, a vaga ficou com o Clube do Remo, que ficou em primeiro com 8 pontos, eliminando a Tuna Luz o segundo com 8, o Paysandu terceiro com 5 e o Sport Belém quarto com apenas 3. No grupo E, a classificada foi a Ponte Preta, que ficou em primeiro com 6 pontos, deixando para trás o catarinense América de Joinville segundo com 4 e o Londrina do Paraná terceiro com 2. A estreia do Vila Nova de Nova Lima nessa Série B de fato seria no dia 21 de novembro, na cidade de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, no estádio Paulo Fernandes, ou Estádio da Colina, contra o campeão fluminense Central de Barra do Piraí, e as duas equipes empataram em 2-2. Gols de Dira aos 9 do primeiro tempo e Paulista aos 4 do segundo a favor do Central, e Gerson, vindo da base, e que encerrou em 89 no Uberlândia, aos 5 do primeiro tempo, e o Wilson, vindo do América Mineiro, e que encerrou em 73 no extinto Santo Antônio do Espírito Santo, aos 14 do segundo, a favor do Vila Nova. A volta foi disputada no dia 28 no Estádio Independência, em Belo Horizonte, e o Vila Nova de Nova Lima garantiu a classificação ao bater o Central de Barra do Piraí pelo placar de 1-0. Gol de Paulinho Caicai, aos 18 minutos da etapa final. Ainda tivemos a classificação da Ponte Preta, que eliminou o Misto de Mato Grosso, ao vencê-lo por 2-0 em Cuiabá e por 3-0 em Campinas. Do Remo, que eliminou o Rodoviária do Amazonas, ao vencê-lo por 1-0 e 4-2, tendo sido ambas as partidas jogadas em Belém. E ainda teve a classificação do Itabaiana de Sergipe, que encerrou seu grupo na primeira colocação com 5 pontos, eliminando o Ferroviário do Ceará segundo com 4 e o Flamengo do Piauí terceiro com 3. Nas semifinais, o Vila Nova de Nova Lima teria como adversária a Ponte Preta, e o primeiro jogo aconteceu no dia 5 de dezembro em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, e a Ponte Preta venceu pelo placar de 1-0, gol de Manfrini aos 44 minutos, ainda na etapa inicial. A volta foi jogada no dia 8, no estádio Independência, em Belo Horizonte, e o time mineiro venceu pelo placar de 1-0, gol de Paulinho Caicai, aos 5 minutos da etapa final. Como houve uma vitória para cada lado, foi necessária a realização de uma partida de desempate, a ser jogada no dia 11, novamente no Independência, e as equipes empataram em 0-0, resultado que levou o jogo para a disputa de pênaltis, e aí o Vila Nova venceu por 6-5 e se garantiu nas finais. O outro classificado foi o Remo, que despachou o Itabaiana com empate sem gols em Aracaju e vitória por 2-0 em Belém do Pará.
O primeiro jogo das finais entre Remo e Vila Nova aconteceu no dia 15 de dezembro em Belém, no estádio Evandro Almeida. O Baianão e o Leão Azul de Antônio Baena venceu o Leão do Bonfim pelo placar de 1-0, gol de Hernani aos 2 minutos do segundo tempo. O segundo jogo foi realizado no estádio Independência, em Belo Horizonte, no dia 19, e o time mineiro venceu pelo placar de 3-0, gols de Dias aos 5, Gerson aos 22, ambos ainda na primeira etapa, e um de Paulinho Caicai a 1 minuto da etapa final. Como houve uma vitória para cada lado, foi necessária uma terceira partida, a ser realizada no dia 22, novamente no Independência, contando com o apoio maciço das torcidas de América, Cruzeiro e Atlético. O Vila Nova de Nova Lima conquistou o título de campeão brasileiro da Série B de 1971, ao vencer o Remo pelo placar de 2-1. Gols de Mário Lourenço aos 4 e aos 33 minutos do segundo tempo, a favor do Vila Nova, e um de Cabecinha aos 9 minutos, ainda na primeira etapa, a favor do time paraense. Apesar dos pedidos, a CBD negou o direito do Vila Nova de disputar a Série A em 1972, alegando que o clube não tinha estrutura e que a vaga de Minas, tirando o Cruzeiro e Atlético, seria do América. Para piorar, a CBD aumentou o número de times para a Série A, convidando o Remo, que havia sido vice, e outros como Náutico, CRB e ABC, que jogaram aquela Série B, sendo eliminados de forma precoce. O Vila Nova só jogaria a Série A 7 anos depois, em 1978. O Vila Nova foi campeão com Arésio no gol, Cacetete, Zé Borges, Braulio e Mário Lourenço na defesa, Daniel e Piorra no meio-campo, Nelson, Eduardo Perrella, Dias e Paulinho Caicai no ataque. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!